Um dia tiveram a ideia de um jeito novo de comunicar, um jeito de falar com o povo chegando pra perto de onde ele tá. Quem vai de buzu já viu a grande novidade a circular, uma TV que fala de tudo até o conteúdo nasceu popular. Buzz TV é a TV do povo, Buzz TV é a TV do povo. Não pesa no bolso, com poucos centavos já dá pra anunciar. Milhões de pessoas de casa ao trabalho a ver e a escutar, de olho e ouvido ligados na tela querendo se informar. Quem quer ser lembrado por tudo que é lado encontrou o seu lugar. Buzz TV é a TV do povo, Buzz TV eu quero ver de novo. Buzz TV, a TV do povo, anuncie. Buzz TV eu quero ver de novo. Presente em 8 estados do Brasil. Milhões de pessoas impactadas todos os dias. Líder entre as classes C e D. Seu anúncio a partir de 32 centavos. Aumente suas vendas. Anuncie. Buzz TV, a TV que seus clientes assistem nos ônibus. Buzz TV, uma empresa do Grupo Bahia. Bom, encontrei aqui hoje, pessoal, no Conexão, aqui no nosso buzu. Olha quem está aqui, Frei Rogério, tão conhecido aí na internet, tão conhecido aí na Pituba. Qual é mesmo a sua igreja? A paróquia Nossa Senhora da Luz. É, a paróquia Nossa Senhora da Luz. Ô Frei Rogério, eu sempre tive, na verdade, uma grande dúvida. Eu sou católico, lhe digo assim, não sou fervoroso de ir para a igreja e ir à missa todos os finais de semana, mas sou um devoto e fiel de uma santa que para mim é o máximo, que é Santa Teresinha de Lisieux. Para mim é minha grande mãe, minha grande inspiração. Mas eu sempre tive uma dúvida, assim, no caso do padre, como é que vem essa inspiração, da onde vem, como é que ela chega? Conta aí um pouco para a gente. Você estava me falando ali nos bastidores que aconteceu aos 20 anos, mas como é que isso chegou a você? Então, eu entrei no seminário com 20 anos, mas com 13 anos eu já sentia um desejo de servir a Deus de uma forma mais radical. Com 13 anos eu pensava, mas minha mãe não concordava, ela não queria, minha família não aceitava que eu pudesse ser padre. Então eu mesmo tentei esquecer, tentei deixar de lado. Aí fui estudar, fui fazer minhas coisas, trabalhar, comecei a trabalhar muito cedo também, e trabalhava com contabilidade, como office boy. E depois de um tempo, quando eu já fui para São Paulo e entrei na faculdade de Direito, com 18 anos, e ali eu vi que eu precisava dar o passo que eu queria dar com 13 anos. Deixei tudo, sem ninguém entender o porquê, e entrei no seminário. Você consegue, Frei, sincronizar uma religião com a outra? Assim, tipo, você acredita que pode existir, por exemplo, no candomblé? O candomblé respeita Ogum, respeita Oxum, respeita Oxóssi. Eles podem estar sincronizados com os santos da Igreja Católica também, dentro da sua opinião, logicamente? Bem, tradicionalmente aqui no Brasil se fez isso, que a gente chama de sincretismo religioso, que foi essas religiões que caminharam juntas historicamente, o catolicismo com as religiões afrodescendentes. Então deu numa mistura que só existe aqui no Brasil, mas a Igreja Católica ela busca orientar sempre os seus fiéis de que a religião que veio até nós, né, da parte dos apóstolos, ela nos satisfaz na sua doutrina, nos seus ensinamentos, na palavra de Jesus. Então a Igreja Católica sempre teve o cuidado de buscar uma certa originalidade, manter essa originalidade desde quando começou, desde o início. A Igreja tem muito essa coisa da tradição dos apóstolos, aqueles que iniciaram a Igreja até agora. É por isso que, é claro que a convivência é sempre muito harmônica, é sempre muito pacífica, somos todos filhos do mesmo Deus, todos filhos
do mesmo mundo. Então, nós, sobretudo os católicos, temos uma proximidade muito grande com todos os nossos irmãos que comungam, sobretudo, dessas religiões. Então, não há uma incompatibilidade assim, de convivência, de estar juntos, né? Pode haver de doutrina, que é outra coisa, mas humanamente falando, nós somos irmãos, estamos juntos. A Igreja Católica prega uma coisa, por exemplo, aí já eu falando aqui, batendo um papo com o Frei, na verdade, eu acredito na vida após a morte, ou seja, que isso não acaba aqui. A Igreja Católica não, né? A Igreja Católica, ela acredita que o espírito, ele acaba nesta vida. Como é que isso é só... Mas é a Igreja Católica que prega a vida após a morte. É a ressurreição, nós cremos... Mas não no retorno, é isso? Não, exatamente. Para a Igreja Católica, o retorno a este mundo em outro corpo, não. Nós cremos na ressurreição, nós cremos na vida após a morte, nós cremos na vida em Deus, depois de vivermos esta vida que foi um presente de Deus, né, um presente do Criador, nós teremos a chance de estar com Ele nas moradas eternas que Cristo prometeu, né? Porque para nós somos únicos e irrepetíveis, somos pessoas que somos para Deus únicas. Então, dessa forma, nós cremos no que Cristo pregou durante a sua vida, né? Ele diz: eu volto ao Pai e lá vou preparar uma morada para vós. E quando eu tiver preparado uma morada, voltarei e vos levarei comigo. Na vida cotidiana, Frei, você acredita no que as pessoas falam, ou a Igreja Católica? Frei e a Igreja Católica, logicamente, eu estou conversando aqui hoje com o Frei, entendeu? Com uma pessoa que é um padre, mas não estou botando a relatividade com a Igreja Católica. Então as pessoas dizem assim: o que se faz aqui, se paga aqui. Como a Igreja Católica se comporta nisso e como o Frei se comporta? Você acredita nisso? Qual é a sua fé em relação a isso? Então, eu creio o seguinte, que o que as pessoas fazem tem consequências. Porque uma ação traz uma reação. Então, se você escolhe um caminho, se você escolhe certas práticas, aquelas práticas, elas têm uma implicância para a sua vida, para o seu dia a dia. Agora dizer, o que se aqui faz, aqui se paga, pode ter a ver nesse sentido, como eu disse. Se você escolher um caminho, que é um caminho errado, esse caminho vai trazer consequências e você vai ter que suportar essas consequências. Agora, um caminho bom, um caminho de paz, de concórdia, de solidariedade, vai trazer os frutos daquilo que você semeou. Então, as pessoas elas precisam ter cuidado no que fazem, no que deixam de fazer, porque pode ter a ver, sim, essa frase, alguma coisa assim. E qual o poder dos templos, Frei, seja ele qual for a religião que seja, nas pessoas, na sua opinião, ou seja, visitar os templos e trabalhar aquela fé, quais as consequências que podem trazer para as pessoas? Então, para nós católicos, ir ao templo é uma forma de se reunir com os irmãos, formar comunidade. Sobretudo no domingo. Domingo é o dia de ir à igreja para nós, porque é o dia que Cristo ressuscitou. Nesse dia as pessoas vão ali para juntos prestar culto a Deus. Então, ir ao templo é ir ao encontro das pessoas para juntos se encontrar com Deus. Fora da liturgia, desse contexto de templo, claro que as pessoas tradicionalmente têm essa coisa de ir ao templo, mesmo em outros dias, mesmo numa peregrinação. E eu creio que essa coisa de sair de casa, de sair para buscar um templo, já é uma busca de Deus. Então o templo fica como uma referência de busca de Deus, porque para buscar Deus a gente tem que ter a coragem de se deslocar, de sair do comodismo, porque eu imagino que para Deus a pessoa tem que dar o seu passo também. Ir ao templo é dar um passo, é ir ao encontro. Não tenha dúvida. Frei, eu coloco assim na minha própria vida uma tentativa de evolução, que eu acho que eu, por exemplo, não conseguirei chegar, mas rezo todos os dias para chegar lá, em conseguir aniquilar de vez todos
os pecados capitais, que a Bíblia coloca muito bem, que eu acho que é o segredo de uma evolução para uma felicidade. Você concorda com isso? Sim, porque os pecados capitais são aqueles pecados que comprometem, como você mesmo disse, a nossa felicidade. Por que capitais? Capitais são aqueles que surgem na cabeça, né? Capital vem de capo, de cabeça. Então, aqueles pecados que eles são produzidos pela nossa cabeça, pela nossa mente. Então, esses pecados, eles têm uma incidência na nossa felicidade. E se a gente vai buscando, crescendo, evoluindo, buscando o perdão de Deus, aprendendo a cada queda, a gente vai chegando num estágio de perfeição, pelo menos chegando perto da perfeição, e isso nos ajuda na caminhada da felicidade. Na sua opinião sincera, poderia existir um ser humano aqui encarnado que não teria esses pecados capitais, tirando logicamente Jesus Cristo? É possível, na sua opinião, de Frei Rogério e não da Igreja Católica, um ser humano ser totalmente descabido de vaidade, de injúria, de todos eles, de orgulho, todos que frequentam a cabeça, eu acho que diariamente, de todas as pessoas? Você acha que teria algum ser humano encarnado aqui agora que poderia estar evoluído a esse ponto? Então, essa é uma pergunta muito boa. Realmente, pensar nisso, eu acho que é pensar com responsabilidade. Não, eu creio que essa pessoa foi Jesus Cristo, que você está falando. Essa pessoa foi Jesus Cristo. Agora, também não podemos desanimar. A pessoa não existe, mas nós chegamos perto. Nós podemos tocar nesse ideal de pessoa que você acaba de dizer. Nós podemos nos aproximar muito. Porque no dia que a gente chegar, a gente já é um quase Deus, ou estamos aí na glória, na perfeição. E eu acho que o grande mal da humanidade, Márcio, acho que você deu a oportunidade de falar também, é essa vontade de querer ser Deus ou agir como Deus no seu dia a dia, e esquecer que nós somos pó. Do pó viemos e para o pó retornaremos. E às vezes até enganando os que estão mais fracos, fingindo ser Deus e fingindo ter aquela força que na verdade pode ser até uma busca do próprio que está dizendo que tem aquela força. Então acho que isso acontece muito também na humanidade. Eu acho que nós temos que ter nosso ego fortalecido com a nossa fé, seja ela qual for, e realmente tentar evoluir como ser humano. E acho que, como eu digo aqui sempre no Conexão, a receita para bolo, na minha opinião, para qualquer religião, é realmente a Bíblia, seja ela escrita por quem foi, que depois quero também ouvir sua opinião em relação a isso, porque eu não conheço, é fato ignorante mesmo, mas eu já li a Bíblia e acho que quem seguir o que tem ali, a energia que criou e as pessoas que criaram em conjunto, ou a pessoa que criou o que está ali, realmente é uma receita para bolo. Então fala um pouco sobre a Bíblia, da onde vem a Bíblia e o que a Bíblia realmente, sendo usada na vida das pessoas, pode ocasionar. Então, a Bíblia é um livro fascinante. A Bíblia fala da nossa vida, porque a Bíblia fala da vida de pessoas que viveram como a gente. Então, a Bíblia ela foi escrita ao longo de 2, 3 mil anos por vários grupos. Por vários grupos de pessoas. O que é interessante é que esses grupos seguiam a mesma linha, crendo no Deus único e verdadeiro, né? Javé, Deus, Criador do céu e da terra. E essa, que é o Antigo Testamento chega, né? E Jesus Cristo, com a sua vinda, ele gera o Novo Testamento, que é os livros depois de Cristo, e aí forma a totalidade da Bíblia. E a Bíblia, por que é fascinante? Porque fala da vida como ela é. Ali tem os erros das pessoas, tem os erros dos grupos, tem os erros de Pedro, tem os erros de Judas, tem os erros de Tiago, de João, aqueles que queriam sentar um à direita, outro à esquerda do Senhor. Então fala da gente, a Bíblia fala da gente. Então a Bíblia é um livro que mostra os erros para que a gente hoje possa fazer melhor do que eles, fazer certo.
Então, a palavra de Deus, ela é fascinante, é inspirada, assim, mas também não podemos nunca perder o elemento humano da palavra de Deus. Às vezes as pessoas dizem, mas eu não entendo, o Antigo Testamento é tão difícil de compreender, porque ele tem coisas absurdas. Gente, porque a vida tem coisas absurdas. E na palavra de Deus, aqueles homens e aquelas mulheres escreveram isso com naturalidade. Agora a gente lê a Bíblia, a gente tem que saber que pessoas humanas viveram a sua vida com muita intensidade, buscando em Deus uma inspiração, e eles escreveram essas páginas que hoje, como você disse, é a base de uma vida ética, de uma vida temente, coerente, e a gente vai aprendendo dessa forma. Eu vejo a Bíblia assim. De uma vida dentro de Deus, né? Isso, trazendo Deus para dentro de si, trazendo boas energias. Eu acho que eu, como um ser humano também, que tenho 33 anos de idade, que já tive todas as imperfeições do mundo, quando eu realmente resolvi trazer e se aproximar mais dessa receita para bolo que se chama Bíblia, de afastar cada vez mais, ou pelo menos pensar em cada um deles, quando eu estivesse efetuando meus atos, que são os pecados capitais, a vida ganhou uma qualidade muito grande. Então, quando eu diminuí a bebida, não digo nem que parei, quando eu parei de fumar, entendeu? Quando eu resolvi viver para minha família, dentro do meu lar, com amor à minha mulher, com amor aos meus pais, ainda maior do que o que já era, eu atingi uma felicidade ainda maior. E essa roda gigante, a tendência é só subir para quem continuar realmente seguindo essa receita para bolo, que para mim é a Bíblia. E a sua oração? Como é que é a sua oração do dia? Como é que é a sua relação com Deus? Assim? Eu acho, Frei, que o templo é muito importante para as pessoas, porque o templo é aquele ditado, quem anda com porcos, farelos come. Então, se você anda com o mal, você vai atrair o mal. Se você vai para um templo onde tem pessoas boas, ou pelo menos buscando a bondade, você vai estar também se aproximando dessa energia. Para mim, na minha opinião, o templo está dentro da minha casa. Então, eu converso com Deus a todos os instantes. Eu converso com Deus e tem um grande intermediário a Ele, que é Santa Teresinha, que é uma paixão que as pessoas podem não acreditar, mas que já apareceu para mim. Então, cada um tem, entendeu, as suas crenças. Minha filha, inclusive, agora vai nascer no dia 1º de outubro e vai se chamar Maria Teresa, em homenagem a ela, e vai nascer no dia dela, dia 1º de outubro. Então, um grande beijo já para ela que está vindo aí. Então, eu sou muito feliz com essa energia dentro da minha própria casa, apesar de respeitar e de frequentar, inclusive, o lar dela, que fica ali em Ondina, o lar de minha Santa Teresa, que me junta a essa energia de Jesus Cristo e Deus. Eu digo isso porque a oração, ela tem esse poder na vida da gente, como você mesmo disse, que nos dá a energia, esse hálito de vida, essa esperança, porque a oração é essa conexão com Deus. E eu digo para as pessoas, orem, rezem todos os dias, né? Que seja frequente, que não seja só naquele momento que você mais precisa ou se lembrou de Deus. A oração deve ser assim, no meu lar, na minha casa, no meu templo, no meu coração, mas pensar em Deus, para que a gente não queira ser Deus nas nossas ações e atitudes. Porque quem perde, eu acho que esse elo, né, Frei, perdeu o elo espiritual, ou seja, a pessoa então vai viver só para a matéria, então quer dizer que ela não pode ser julgada por mais nada, e na hora que ela tropeçar, que força ela vai ter maior do que ela mesma para se levantar? Então eu acho que a oração e a fé, que eu considero uma força, está muito por aí. Ou seja, se eu cometo um crime, será que eu só vou ser julgado pela justiça material, a justiça daqui? Ou será que isso vai me trazer um compromisso perante a um ser superior, a um ente, entendeu? A uma energia superior? Então acho que as pessoas que vivem só para a matéria, essa é a minha opinião, deveriam tentar, porque também
na minha opinião, é uma prática. A pessoa começa comprando um santinho, a pessoa começa fazendo o primeiro dia a oração, e ela vai vendo que aquilo vai tomando conta do seu interior, e aquilo vem chegando, e acaba acontecendo, e um belo dia você já se vê com aquela força bem maior dentro de si. Com certeza, eu vejo isso todos os dias, quando eu falo com as pessoas vêm dar o seu testemunho, e elas dizem desse poder da oração, disso que você falou. Teve até uma senhora que um dia disse: padre, eu comecei a rezar o terço assim, eu tinha muita preguiça de rezar o terço. Ela foi muito sincera, e é verdade, rezar o terço implica um certo empenho, né? Aí ela disse: eu comecei rezando 10 Ave Marias, as 10 primeiras contas do terço, e todo dia eu rezava aquelas 10. Teve um dia que deu vontade de rezar mais 10, e eu comecei a rezar mais 10, e aí passei um tempo rezando 20 Ave Marias. Daqui a pouco eu estava rezando a terceira dezena, a quarta dezena, a quinta dezena. Aí eu estava rezando o texto todo. Desse pouco, desse respeitar a dinâmica do ser humano, que é lenta. Nós não somos assim como a máquina. E Charles Chaplin diz uma frase maravilhosa que eu trago comigo, que é quando ele diz: atenção, não sois máquina, homens é que sois. Cuidado, cuidado de exigir muito de si, de exigir uma perfeição ou um ritmo de vida que talvez não seja ainda o seu naquele momento. E tudo é uma prática, né, Frei? Eu acho que tudo é um exercício. Até a pessoa que por acaso não goste de um cachorrinho, se resolver a vir gostar, é só todo dia fazer: vem cá, cachorrinho, vem cá, cachorrinho. Que daqui a pouco você vai ver que você vai estar amando. Então o amor também é uma prática. E é uma prática que eu posso aconselhar como altamente saudável. Eu fui um cara altamente mulherengo, entendeu? Hoje em dia eu sou altamente caseiro. Foi uma prática também de amar o lar. Então, essas receitas para bolo é que eu tento passar aqui no nosso Conectão, no nosso Conexão, se conectando com esse povo todo que está nos vendo e levando, às vezes, conselhos que as pessoas não estão refletindo nesse momento. Mas, Frei, mudando um pouco de assunto, as pessoas acham também que a vida do padre é apenas dentro do templo, é apenas ali na igreja. Mas a vida do padre é uma vida como a nossa também, uma vida normal. E eu soube, inclusive, que você é surfista. Fala um pouco sobre isso. Então, eu comecei a me interessar pelo surf justamente para ter algo diferente na minha vida, um prazer de fazer algo gostoso, que é nadar, que é surfar. Então eu comecei a aprender. Eu estou sempre ali aos sábados, de Piatã, Jaguaribe, naquela região ali. Tenho minha prancha, tenho um grupo de amigos que a gente se encontra, mas gosto muito também de futsal, de futebol. Tanto que outro dia a gente estava surfando, apareceu um grupo: vamos jogar um futebol, larguei a prancha de lado e fui jogar bola com os jovens ali na areia mesmo. E tem que ser assim, porque se as pessoas olhar para o padre e ver sempre um anjo ou um ser intocável, fica difícil até para a gente respirar e viver. Bem, então tem uma vida muito normal. Outro dia uma pessoa me encontrou no supermercado fazendo compras e eu empurrando o carrinho, e ela olhando assim, parece que tinha visto um fantasma, e disse: padre. Eu falei: sim, o senhor aqui no supermercado? Sim, eu estou fazendo compras, né? Eu faço compras. Meu Deus, o senhor é como a gente. Eu falei: graças a Deus que eu sou como todo mundo. E agora, ouvindo também uma pessoa que é igual a todo mundo, como é que fica a questão da abstinência sexual? Como é que você encara isso na Igreja Católica? Você acha isso correto? Não? Segue isso? Essa é uma boa questão que todos fazem, todos têm curiosidade. Mas é o seguinte, eu acho que o celibato é um dom. Tem pessoas que nasceram para o celibato. E não precisa ser padre. Tem pessoas que morrem e nunca casaram. Então, o que foi que aconteceu? Ela não era padre, não era freira, não casaram. Então, eu sinto que eu nasci com o dom do celibato, de não constituir família, mas servir a comunidade de uma forma ampla, com amor, gerando vida. Eu sinto que gero vida. Eu não sou uma pessoa infértil. Eu sou uma pessoa que, através dos projetos sociais, através de uma palavra, através de um abraço, através da homilia, eu estou gerando vida, estou fazendo algo de
de bom. Então, assim, o celibato é um dom, é uma virtude que alguém recebeu. Agora, quem não tem esse dom não deve se enveredar por esse caminho que não vai dar certo. Então, cada um no seu espaço. É claro que eu não vou dizer que quem tem o dom do celibato então não vai ter atração por mulheres, que eu vou estar mentindo. Existe atração, existe também o desejo, não somos anjos. O celibatário não é um anjo, isso tem que ficar claro também. Por isso que a gente tem os cuidados, a gente tem a oração, tem a sublimação. Mas assim, eu também não posso contrariar aquilo que eu acredito através de aventuras. Primeiro que a família não está dentro de um plano de um celibatário. Está a família alargada, a família grande, ou seja, a comunidade. O amor. A família, o amor. A sua família, a família de todo mundo. Os irmãos. Essa é a grande família que eu faço parte, que eu participo, que eu procuro ajudar. Então eu vejo assim, essa parte que, pra mim é um ponto pacífico, mas as pessoas às vezes ficam, mas padre, não casar, que coisa, meu Deus, que pena. Eu falei, calma, gente. Se você encontrar uma pessoa mais feliz do que eu, vem me apresentar. vem me mostrar quem é. Aí você vai... Calma aí. Calma aí. Você está exagerando um pouco. Você está se preocupando com uma coisa que não precisa se preocupar tanto. Calma. E talvez ela está se preocupando mais com você do que com ela própria, né? Com a pessoa que falou no caso. É como você mesmo falou. Eu já sou uma pessoa feliz assim. Então essa evolução... Aliás... Eu digo que essa liberdade de espírito que você teve aos 13 anos é uma coisa que só pode explicar que tem algo realmente por trás de tudo. Essa para mim é a maior prova, ainda mais não tendo incentivo da própria mãe. Então a pessoa ter essa liberdade, para mim já é um grande vencedor, já é um grande homem, já é você, já é o Frei Rogério. Queria fazer uma pergunta, Frei, interessante também, que a gente falou nos bastidores. Onde é que então você encara o seu trabalho na Igreja Católica? Você encara ele na fé? Você encara ele na família? Ou você encara ele no trabalho? Eu acho que é uma soma dos três, né? A fé é o impulso, a fé é o que me move. Fé, como eu disse até ontem na missa, fé é crer na palavra de Jesus. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Fé é crer nessa palavra. Que uma pessoa disse, eu creio numa pessoa. Jesus é a pessoa que diz alguma coisa e a minha fé está ali, alicerçada na palavra de Jesus. Então, o trabalho que traz dignidade para a vida da gente é o que eu procuro fazer todos os dias, né? Eu queria ter tempo para outras coisas, mas o trabalho me preenche. É a missa, é a creche no Nordeste da Amaralina com 115 crianças, é o nosso centro comunitário com 17 projetos sociais. E a família são todos irmãos. E a família, exatamente, é a família de cada um. Eu digo para você, um dia mesmo uma pessoa me perguntou, até da minha família mesmo, disse, e a família, você não pensa numa família? E eu disse, eu penso em todas as famílias. Eu quero ser aquele que vai ajudar a sua família, a família daquele que vai chegar, precisando de um apoio, de uma palavra, aquele pai, aquela mãe que está naquele desespero por causa de um filho, ou por causa de uma eminente separação, eu vou estar ali para estruturar aquela família. Como já aconteceu, eu tenho 4 anos de padre, muitas famílias, graças a Deus, através das minhas palavras, claro, inspiradas na palavra de Deus, muitas famílias conseguiram se reestruturar. Então, a minha família está aí. Então, os 3 elementos aí que você colocou permeiam a minha existência. Você vê que fala certinho e é a maior prova do que a gente estava falando, que eu falo aqui direto no Conexão, e meus ouvintes sabem que, para mim, o segredo da felicidade é unir a fé, a família e o trabalho. E você falou para aquela senhora que você já era feliz, que desafiava qualquer pessoa para ser feliz igual você, que podem ter várias, mas você agora só deu uma prova, a gente voltando e rebobinando, que realmente você já era feliz. Porque se o seu trabalho, como eu perguntei, a sua vida está norteada exatamente de fé, família e trabalho. Parabéns.
Na verdade, aí nosso buzu já está chegando ao ponto e, poxa, é com um pesar que eu vou ter que descer na próxima parada, mas gostaria realmente aí, Frei, que você deixasse uma mensagem bonita. Aliás, você só deixa mensagens bonitas sempre que fala. Eu gostaria que falasse aqui também um pouco para a gente aí, até chegar no ponto, para a nossa turma do Conexão. E eu já vou me despedindo desde já, agradecendo aqui a sua presença. Então, eu agradeço, e para você que está nesse momento, vindo de casa, indo para o trabalho, voltando, você que me ouve, essa paz que vem de Deus, busque-a. Seja sempre alguém que, mesmo no meio da confusão, mesmo dentro de um ônibus muito cheio, que pode trazer várias inquietações e aborrecimentos, não perca jamais aquele equilíbrio necessário para você chegar em casa, abraçar seu filho, abraçar sua filha, sentir o prazer de voltar para casa. Não deixe as interferências de fora trazer máculas para a sua existência. Seja feliz, busque a Deus, ore todos os dias, tenha sempre o seu lugar de oração. Pense em Deus, pense no bem e pense na família. Amém. Até logo, pessoal. Até a próxima. E o Frei já está aqui convidado para estar sempre conosco. Até a próxima.